queridos, a paz, a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Estamos hoje dando aqui continuidade ao nosso estudo bíblico dominical e hoje estaremos meditando um pouco sobre a palavra de Deus que se encontra lá em Mateus 6. Vamos estar aqui lendo do versículo 19 ao versículo 34 e a pergunta que cabe dentro deste cenário aqui proposto na palavra do Senhor, que é muito propício também para os dias atuais, ao qual estamos na quarentena, estamos em isolamento, e cabe sim essa pergunta: aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Vamos à leitura da palavra? A palavra de Deus nos diz, Mateus 6, capítulo 19: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos dar uma pausa aqui? Vamos dar uma pausa aqui para a gente refletir um pouquinho sobre prioridade. Quais são as prioridades? A gente tem a mania de usar essa palavra às vezes no plural e ela pode às vezes nos complicar. Certa experiência uma vez foi feita com um grupo de jovens, ao qual eles tinham que alocar determinados materiais dentro de um recipiente. E foi então entregue a esses jovens um recipiente, uma caixa de vidro e uma pedra grande, algumas pedras menores, areia e água. E colocaram para eles que eles teriam que alocar todo esse material dentro dessa caixa em determinado período de tempo. E o tempo foi passando e os jovens tentando, colocaram pedras pequenas, colocaram areia e a pedra grande nunca que encaixava naquele recipiente. Pois bem, o mestre então pegou aquele material e falou: eu vou ensinar a vocês como que se faz para que todo esse material que eu lhes propus colocar dentro desse recipiente encaixe perfeitamente aqui. Ele começou a alocação das peças dentro da caixa pela pedra maior. Sabe por quê, querido? Porque a pedra maior, a pedra principal, ela tinha que estar em primeiro lugar. Colocando a pedra principal, as outras materiais foram sendo colocadas, as outras coisas foram sendo enxertadas na caixa e tudo coube de forma perfeita e harmoniosa. O que é importante nós ressaltarmos? Aqui é importante nós ressaltarmos três questões que são fundamentais. São três assuntos bem relevantes, bem atuais, que são de suma importância. Primeiro é o que é importante, o que é necessário e o que é prioridade. Nós precisamos ter bem afim, bem lúcido em nossa mente o que significa cada uma dessas questões. O que é importante, o que é prioridade e o que é necessário. Nessa confusão que às vezes fazemos, invertemos o papel e a questão da prioridade passa a ser a questão do necessário, ou muitas vezes há uma confusão, e tudo isso é importante que nós paremos nesse trechinho que nós lemos aqui. Vamos avançar um pouco mais. Versículo 22 fala assim: se os seus olhos são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Aqui é importante ressaltar, principalmente nesse momento de isolamento, que nós temos visto a soberania de Deus. Independente do rico,
independente do que tem boas condições financeiras, independente de quem não tem boas condições financeiras. Nós temos visto que estamos todos dentro do mesmo patamar, dentro do mesmo quadro de realidade ao qual apenas o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Por que estou falando isso? Porque não temos como adorar as riquezas, priorizar os bens materiais, priorizar as outras coisas, querer colocar naquela caixinha, aquela caixinha que eu falei lá no início. Coisas que são talvez importantes, sim, são importantes, são de certa forma necessárias, sim, são necessárias. Porém, não é prioridade. A prioridade é buscar a adoração ao único Deus, é convergir todas as coisas para que o nome do Senhor seja exaltado. Um pouco mais avançando no texto, no versículo 25 de Mateus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestes? Observai as aves do céu, que nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos. Não vamos ficar inquietos, amados, com o dia de amanhã. Temos visto muitas e muitas notícias desastrosas, terríveis, quanto ao que há de acontecer amanhã. Mas nós precisamos e devemos crer com fé, mesmo que pequena, nós precisamos perseverar, crendo no Deus que pode todas as coisas. E mais à frente, no versículo 32, Mateus 6, 32 vai dizer: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Importante lembrar que quando buscamos outras coisas, sempre vai faltar alguma coisa. Certo filósofo, certo teólogo falou certa vez que o coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus. E se você ainda não conhece o Senhor, é importante lembrar de seus feitos, todos os seus feitos. Será que eles têm saciado de fato a sua vontade? Tem saciado aquilo que você tem buscado? Ou sempre parece que falta alguma coisa? Ou talvez aquela pedra lá do começo, lembra aquela pedra grande? Vamos dizer que aquela seja a pedra angular, que ela tem que entrar e dar a direção, dar o direcionamento. Por isso é importante nós frisarmos que tem coisas que são importantes, tem coisas que são necessárias. Coisas importantes, necessárias, porém, prioridade só tem uma. E nós precisamos colocá-la no local adequado. O que a lição vem nos trazer? Que o que importa é o que interessa.
Isso é interessante da gente pensar, porque depois do pecado, né, se nós imaginarmos um alvo, aquele alvozinho de dardos, depois do pecado, nós começamos a inverter a mão. Até então, aquele alvozinho que seria o nosso alvo, que nós precisamos focar nesse alvo, que é o Senhor, que é aquilo que vai dar certo. Não é aquilo que pode dar certo, é aquilo que vai dar certo. Porque o Senhor não muda. A sua palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Mas nós acabamos, depois do pecado, invertendo essa mão. E nós, às vezes, jogamos com o que tem que dar certo, né? Vai dar certo. E a gente já começa a arrumar caminhos e atalhos e um jeitinho, né? O famoso jeitinho brasileiro, né? O carioca ainda tem a questão da malandragem do carioca. Então, não é por aí, querido. Não é por aí. É por meio de Jesus. Ele é o caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E digo mais, ele é quem criou todas as coisas. E quem cria é aquele que sustenta. Não só criou, como sustenta. Até hoje ele tem sustentado. Temos diversos exemplos de amigos, irmãos, que poderiam testemunhar, e eu vou testemunhar de mim mesmo, para que não fique falando de outros. O Senhor sustenta, queridos. O Senhor sustenta. Quantas e quantas vezes andamos ansiosos com o que haveremos de comer amanhã, o que haveremos de vestir, com o que haveremos no dia de amanhã. E Deus tem nos presenteado com hoje. Essa lição ela fala muito para esse momento, porque ela vai trazer o retrato do hoje. O Senhor tem te livrado do Covid. O Senhor tem te guardado. O Senhor tem guardado os seus. Mas eu perdi alguém. Mas ainda assim, o Senhor tem cuidado. O Senhor tem guardado e tem zelado. Todas as coisas acontecem com a permissão do Senhor. E é importante que a gente saiba dessas coisas. E não é por nós. Por isso que eu quero que você entregue a sua ansiedade. Deixe toda a ansiedade para aquele que cria e aquele que sustenta todas as coisas, que é o Senhor. Pois como vimos aqui, as aves, elas não plantam. Eu nunca vi uma ave plantando, né? A não ser nos desenhos animados das crianças, ou na fantasia que nós às vezes queremos que a coisa seja, mas as aves elas não plantam e nem colhem, elas simplesmente são sustentadas pelo Senhor. Assim também vem nos mostrar aqui algo muito interessante no versículo 28, que nós às vezes andamos ansiosos com o que vamos vestir, ou né, como que eu vou me vestir, com que roupa que nós vamos nos apresentar. Ficamos preocupados porque muitas vezes não temos a roupa que queríamos, mas certamente o Senhor vai nos vestir. Pois como diz aqui no versículo, os lírios do campo não trabalham e nem fiam. E aqui continua, eu contudo vos afirmo, no versículo 29, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, o rei Salomão em toda a sua glória, nem mesmo ele se vestiu como tais lírios. Portanto, querido, o que tem sido prioridade? Importante lembrar que a prioridade é algo que vem em primeiro lugar, é algo que é primordial. Nos Estados Unidos, há pouco tempo, colocaram essa palavra com a denotação no plural, né? Prioridades. Até então, até muito pouco tempo, nem existia essa palavra no plural nos Estados Unidos. E nós precisamos aprender um pouquinho sobre a questão da prioridade, elencar o nosso ranking. O que é prioridade? As outras coisas são importantes, irmãos. As outras coisas são necessárias. É importante que você se alimente,
é importante que você se vista, é necessário muitas vezes que você ajude, que você apoie, mas buscando em primeiro lugar o Senhor. Porque assim como diz no versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Portanto, a prioridade é buscar o Senhor Jesus. Nem todas as coisas nós precisamos. Às vezes ficamos incomodados porque queremos um celular novo, queremos alterar, mudar uma roupa. Mas será que é realmente essa necessidade de 40 pares de calçado, né? Uma guarda-roupa com 10 camisas? É importante que nós lembremos que outros precisam também. Se você tem muito, talvez é porque o Senhor te proporcionou para que outros sejam abençoados através de você. Pensa nisso. Pensa nisso. E o que tem sido prioridade? Na minha vida, e assim espero também que na vida dos amados, a prioridade seja firmar um relacionamento com o Senhor. Talvez esse seja um momento ideal para que isso tudo aconteça. Colocávamos desculpa, talvez, na correria do dia a dia, na falta de tempo, e talvez essa pandemia, por mão de Deus, pela ação divina do Senhor, seja um momento de você firmar o seu relacionamento com o Senhor, firmar com Deus, né? Como a gente diz na juventude, tamo junto, e que a gente realmente fique junto com o Senhor, buscando a Ele em todo momento, como prioridade para as nossas vidas, pois certamente as demais coisas serão acrescentadas. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, quero agradecer a Ti, Deus, por esta oportunidade e esse privilégio que o Senhor nos concede de podermos avançar no conhecimento da Tua Palavra, buscando ao Senhor como nossa prioridade. Obrigado, Deus, que o Senhor mesmo cuide de nós nesse momento de pandemia, guardando-nos e livrando-nos de todo mal. Muito obrigado por tudo. Cuida, Senhor, de todos aqueles que estiverem ouvindo a minha voz através desse áudio e que sejam, de certa forma, ricamente alcançados e abençoados pelo Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.